governo de um estado. De lá para cá, esse conceito vem se alterando e também depende muito da cultura de cada país, porque de cada estado. Aqui no Brasil, se demorou muito construir esse conceito. E esse fenômeno, ele é um tema espinhoso, porque o terrorismo não se pode falar dessa conduta, desses grupos, dessas pessoas, sem tocar em economia, política e religião, né? Especialmente essa última circunstância de debate, que é a religião, que é a que mais dá a visibilidade ao fenômeno, porque normalmente os grupos de terroristas, eles têm um vértice de atuação baseados em fundamentalismo extremo, né? Então eles partem de uma concepção distorcida de um fundamentalismo extremo. Apesar de o movimento ter tido a visibilidade a partir dos ataques de 2001 nas Torres Gêmeas, né? Quando os aviões... 2011? 2001. 2001. Quando o grupo terrorista Al-Qaeda, né? Lançou contra as Torres Gêmeas os aviões. A partir dali, esse tema parece que ficou, vamos dizer assim, mais evidente. Até porque foi o maior centro comercial do mundo. O objetivo foi atingido, né? Aquelas imagens terríveis, fortes, né? Quem lembra aí, eu pelo menos nunca mais esquecerei. Acho que é impossível esquecer aquela cena dos aviões contra as torres. E na Europa, por exemplo, a cidade que eu estive fazendo a minha pesquisa durante o doutorado, né, como bolsista da CAPES, Madrid foi a cidade que teve maior número de mortes por um grupo que até então não se considerava terrorista, mas que na época foi, que é o ETA, né? Um grupo separatista na época. E foram explodidos trens com pessoas e houve muitas mortes lá numa estação do trem de Madrid. Inclusive tem um memorial, se não me falha a memória, parece ter sido na Europa o maior número de vítimas de terrorismo, fora evidentemente a maior causa, que foi os Estados Unidos, as Torres Gêmeas. Até ali, 2001, se tinha uma visibilidade, não sabia-se que o fenômeno acontecia, mas mais notadamente nos países do Oriente Médio, né? Esses países convivem com o fenômeno do terrorismo, da morte, da chamada guerra ao terror, né? E isso acabou entrando na pauta mundial da ONU. A ONU tem uma estratégia, um escritório, né, que cuida dessa agenda, né? O terrorismo, daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre como isso impacta no Brasil, né? Esses grupos terroristas, eles já atuavam há muito tempo em determinados estados, e eles, para você ter uma ideia, hoje, né, não é o foco do assunto, e eu nem quero entrar agora nesse para dar um recorte, mas nós temos hoje embate, né? Atualmente hoje é o Hezbollah e na guerra da Ucrânia e não em Israel, contra aqueles países que estão ali na circunvizinhança nesses ataques ali, né? Então o terrorismo, ele mais tarde, depois desse ataque dos 11 de setembro, ele se populariza, o fenômeno de discussão, e passa a ser de conhecimento de domínio público. Mas o fenômeno de violência já existia. Então a ONU tem uma agenda, existem formas, mas a grande dificuldade é que, assim, como é um crime que
inicialmente nasceu, uma conduta, um fenômeno que inicialmente nasceu lá no Oriente, nasceu no sentido de publicidade para o mundo, né? A forma como, especialmente a forma violenta como o Estado Islâmico, que é um grupo que deu visibilidade às execuções mais violentas, né? Foram os primeiros grupos terroristas, foi o primeiro dos grupos terroristas a transmitir execuções, enforcamento, esgorjamento, queimava vivo. Transmissão ou era vídeos gravados? Formavam vídeos e às vezes transmitiam também ao vivo. Para disseminar a violência, né? Nossa. E inclusive houve jornalistas europeus que foram mortos, vítimas, né? Brutalmente mortos, né? Então o fenômeno ele tem visibilidade a partir desses, na Europa, ali na Espanha e nos Estados Unidos, né? A partir de lá para cá vem se disseminando. Algumas vezes leva ao extremo, como as guerras, né? A guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, né, para citar duas, né, assim, bem pontuais, que aquela que foi a caçada a Osama Bin Laden, né? Sim. Entre Paquistão e Afeganistão. E outras vezes eles ficam por células adormecidas, que são chamados lobos solitários. São aqueles grupos que se mantêm organizados, mas longe do conhecimento das autoridades. Essa é uma outra coisa que a gente pode falar, não sei se... Temos tempo ainda, 8 horas e 47 minutos. Só situar o nosso ouvinte aqui, né? Para quem sintonizou agora, Rádio Fema, FM, você está ouvindo esse fera aqui, que é o nosso professor Lira. Ele, docente do nosso curso de Direito das Faculdades Fema. Se você quer apreciar esse conteúdo, saber um pouquinho da história dele, está no início dessa entrevista. E a gente está falando sobre um tema difícil, sim, pesado, mas que é importantíssimo, de suma relevância, que a gente tenha conhecimento. E é sobre isso, ele está aqui compartilhando um pouco da sua bagagem de estudos, né, e dedicação ao estudo desse tema. Então, eu dizia que tenho essas células, né? E aqui é um ponto importante, porque essas células, elas de alguma forma foram as primeiras expressões e verbalizações do terrorismo no Brasil. Então, dada a agenda da ONU, né, as pessoas que são a fora do direito, muitas vezes se preocupa como é que o mundo trata uma pauta tão importante, né? Então, nós temos 2 organismos internacionais, por exemplo, e esse é o foco da minha discussão, na minha tese, né? Sim. O primeiro foco é 2 mecanismos internacionais, que são a Corte Internacional de Justiça, né? E o Tribunal Penal Internacional. A Corte Internacional de Justiça, ela é um braço da Organização das Nações Unidas. Ela é da ONU, né? Um órgão da ONU. A Corte Internacional de Justiça. Mas ela julga Estado. Então, ela resolve conflitos entre estados, um estado e outro, interesses de estados. Então, o Brasil contra, vamos dizer, um exemplo contra os Estados Unidos, ou Estados Unidos não, porque os Estados Unidos daqui a pouco tá fora do, né? Mas o Brasil contra a Argentina. Aqui, os vizinhos. O Brasil com outro país. Então, acho que se não me engano, são 193 países que estão dentro desse sistema, Estado contra Estado. Já o Tribunal Penal Internacional, o TPI, que é o tribunal que funciona em Roma, né? Ele é o tribunal chamado Tribunal Estatuto de Roma, Tribunal Penal Internacional. Ele foi criado pelo Estatuto de Roma, não que ele funcione em Roma. O Tribunal Penal Internacional, ele é um órgão independente, mas que julga pessoas, né? Pessoas por crimes internacionais. E dentre esses crimes, são 4, o terrorismo não se encontra, né? Então,
a minha pesquisa fundamentava exatamente nesse ponto. Como um Tribunal Penal Internacional, que tem os seus países que firmaram, o Brasil é um deles. O Brasil é um deles, entrou no nosso sistema jurídico, né? Aí tem que se adaptar. Eu discuto bastante com a professora Sinara Câmara, que é a doutora, que também fez doutorado na Unicinos, que é a mesma instituição nossa, e também foi para a Espanha pesquisar também. Ela foi lá com o professor, acho que foi para Sevilha, com o professor. Também uma hora vocês podem chamar ela aqui agora. Sim, eu ia mandar um beijo aqui para ela. Aparecia aqui na tela, mandar um beijo para a prof. Sinara, mora aqui no coração. E recentemente perdeu o pai dela, seu Sadi, que era meu amigo também. Eu já mandei sentimentos para ela, já mandei um abraço. Mas a professora Sinara, essa área nos toca. Então a gente discutiu bastante também aqui na FEMA sobre essa área de direito internacional, porque ela é a professora de direito internacional da nossa instituição. Sim. Então, a grande discussão era essa: como é que um fenômeno internacional não recebe uma investigação e uma punição não do está organismo entre esses quatro crimes, né, tão graves. Tão grave. Por isso que que eu cheguei à conclusão, e eu acho que parte da pesquisa já estava se desenhando, né? Às vezes o óbvio é difícil de explicar. Precisa de né? Parte da discussão já estava se avizinhando que é impossível, às vezes, você ter um organismo internacional para julgar pessoas que não se submetem a esse sistema. Os Estados Unidos não estão dentro do Tribunal Penal Internacional, né? Então, pessoas podem ser julgadas. Como é que funciona isso? Eu vou deixar o espaço depois para a professora Sinara, estou colocando ela aqui no apertado, mas para exatamente discutir isso. Pessoas, um brasileiro que comete um crime de terrorismo afeta um outro país lá na Europa, ou essa pessoa vai ser processada, julgada, condenada, vai ser extraditada, né? Como é que funcionava isso? E no meu caso, me preocupava o fato de que a maioria desses crimes não serem submetidos a uma justiça penal internacional. Nem eles propriamente dito, nem eles interpretados como, né? Poderia se dizer assim, não, mas isso pode configurar uma conduta que é de competência do Tribunal Penal Internacional, assim. Mais apertadamente, você teria que fazer um ajuste, um enredo, uma interpretação para querer colocar alguém para julgamento pelo Tribunal Penal Internacional, mas isso era muito longe. Então, a discussão que chega, e é exatamente onde entra o Brasil, é que, de acordo com esses mecanismos jurídicos que foram criados pela ONU, uma série de resoluções, uma série de tratados, uma série de convenções, se criou uma obrigação de os estados cuidarem do terrorismo dentro dos seus territórios. Então, ele não é objeto de uma justiça penal internacional autônoma, mas a agenda organizada conduzir uma política criminal, ou seja, uma pauta de criminal a demonstrar que os estados devem, e muitas vezes até se obrigam a criminalizar, reprimir, prevenir condutas de terrorismo em seus territórios. E o Brasil foi um desses. Maravilha, maravilha. Professor Cláudio Lira, o Lira, aqui com a gente no Faculdades em Foco de hoje, nesse dia 22 de outubro. Eu quero então agora, já 8 horas e 55 minutos, professor, já que a gente está indo aí para os últimos 5 minutinhos de programa Faculdades em Foco, quero te perguntar assim, sobre a situação desses grupos no Brasil. Isso. Existe a investigação nesse sentido? Como é que o direito, né, tem estudado essa área? Bom, como chegou no Brasil? O Brasil tinha a Olimpíada em 2016, né? E diversas autoridades internacionais do Comitê Olímpico Internacional, né, e outros representantes de Estado, eles
viriam para o evento, que é um evento internacional, um calendário internacional, né? Então, a Olimpíada de 2016 constituiu um marco, por quê? Porque até então o Brasil não tinha uma norma específica de crime de terrorismo. Nós tínhamos uma lei que era muito antiga, que era a Lei de Segurança Nacional, que foram ela se baseava, as condutas se baseavam em algumas normativas dessas regras dessa lei, mas era uma lei muito antiga. E o Brasil, Sim. de acordo com essa agenda internacional da ONU, de tratados, convenções e resoluções, Sim. se obrigou a fazer uma lei. Sim. Mas o fato maior é que houve um alerta internacional dado para o Brasil que existia uma célula terrorista no Brasil que tinha pretensão de praticar um ato terrorista durante os Jogos Olímpicos contra autoridades, pessoas de outros países que estavam nos Jogos Olímpicos. Sim. O Brasil meio que se apressou, porque ele já vinha discutindo a matéria, mas acabou elaborando uma lei. Essa lei foi publicada, a Lei 13.260, e 4 meses depois da vigência, uma investigação deflagrada pela Polícia Federal a partir desse alerta internacional, né, entrou no radar do brasileiro aqui um grupo terrorista que tinha afiliações com o Estado Islâmico. Nossa. E esse grupo, ele se preparava para agir durante os Jogos Olímpicos. Então, a Polícia Federal deflagrou uma operação que foi em fase chamada de Operação Hashtag. Essa operação levou várias pessoas à prisão 4 meses depois que a lei de terrorismo entrou em vigor no Brasil. Então, classicamente, a primeira investigação e a primeira condenação de pessoas por terrorismo no Brasil. Então, em 2017, eu estava no meio da pesquisa do meu doutorado, né, exatamente sobre o tema. Sim. Essa operação Hashtag levou, inclusive, gente aqui no Rio Grande do Sul. Uma das pessoas tinha afiliações no Rio Grande do Sul. Essas pessoas faziam o quê? Elas mantinham na Deep Web, que é o fenômeno das células dormentes, dos lobos solitários, né? Essas mantinham uma base de comunicação com grupos terroristas fora do país, sediado fora do país. E essa preparação envolvia a adesão a um braço fundamentalista religioso, e esse braço fundamentalista religioso estaria recrutando esses brasileiros e os preparando para que eles agissem nas Olimpíadas. A polícia passou a interceptar. Houve, inclusive, uma infiltração e se descobriu porque as camadas de comunicações desses crimes são em camadas mais profundas da internet. Você não pode discutir em fóruns abertos. Sim. Então, eles mantinham um fórum privado, um fórum fechado em outra face da internet, mas mesmo assim foi possível elucidar. E aí foram feitas as apreensões de telefones, de equipamentos eletrônicos, e se descobriu que realmente essas pessoas estavam lá. É importante dizer assim, que pela primeira vez se teve uma condenação, teve gente condenada, eu acho que um deles ainda continua preso. Né? Valeria a pena pesquisar, mas eu acho que um deles continua preso, que é um dos organizadores. Mas teve condenação de até 15 anos de prisão por preparação para o terrorismo. Não se chegou a instalar bombas, nem explodir, mas esse tipo de conduta no Brasil é punido como preparação. E acho que ano passado, em agosto do ano passado, foi deflagrada uma outra operação, que agora, enquanto lá em 2016 era para Olimpíada e tinha vinculação com o Estado Islâmico, né? Agora em 2023 foi deflagrada uma outra operação chamada Trapiche, que é uma operação que busca investigar, acho que está na segunda fase agora. Esse mês passado, retrasado, foi deflagrada a segunda fase, que é um outro grupo, uma outra célula adormecida terrorista aqui no Brasil, que estaria vinculada ao Hezbollah,
que é um outro grupo terrorista do Oriente, lá no Oriente Médio. Então, essas pessoas estão sendo investigadas, a polícia já está na segunda fase dessa operação. Então, da forma expressa, depois de uma lei prevista para isso, nós tivemos essas duas grandes. O Brasil teve outros fenômenos mais políticos, fenômenos da época da ditadura, como, por exemplo, o atentado ao Rio Centro, chegou a se cogitar uma ação terrorista, mas ela estava mais ligada àquela lei de segurança nacional antiga, né? Hoje, o terrorismo, ele tem uma lei, tem um tipo, tem uma conduta criminal prevista com sanções pesadas, né? Mas por resposta do Brasil à adesão de mecanismos internacionais para que fosse criminalizada. E o marco disso aí foi os Jogos Olímpicos de 2016. Maravilha! Eu tô honrada pela presença do nosso professor Lira, Cláudio Lira, aqui com a gente, que vai voltar num outro momento, junto com a prof. Sinara Cameira. Fica aí a sugestão, diretor Antônio Ternes, que é o nosso organizador da agenda Faculdades em Foco. Agora, já passado das 9 horas, viu? 9h02, já tô invadindo o espaço do Concertador do Dia, que é o programa ao vivo que tá começando dentro de alguns instantes aqui, pedindo então desculpas ao meu irmão de caminhada profissional, o Cláudio Bogler, que vai estar aqui contigo, ajudando a melhorar a tua manhã. Você que tá aí, ó, tá meio assim, então fica aqui, porque agora a gente, claro, tá falando desse tema super, né, forte, tudo, é terrorismo, mas é necessário, gente, a gente tem a fonte aqui, ó, do conhecimento. Então, professor, só te agradecer, viu, te deixar à vontade para rapidamente, assim, dizer um até breve, tá? Um até breve. Muito obrigado, agradeço a ti, Leane, ao professor Antônio Ternes, e a Rádio FEMA e a faculdade pela abertura do espaço, e também me coloco à disposição para tratar sobre esse tema e sobre outros que a gente tem pesquisado ao longo do tempo, que vai ajudar a entender um pouquinho melhor esses fenômenos mais complexos, como esse de hoje. Maravilha, maravilha. Fica por aqui, você tá na melhor estação, na 106.3, na emissora que é feita pra você. E eu te faço convite, viu? Ao meio-dia, sob a bênção de Deus, estarei com o nosso FEMA News de hoje, né? E sempre ao meio-dia, o seu intervalo do almoço e início de tarde. E claro, ainda aqui há um trechinho de música em homenagem ao nosso querido convidado de hoje, Luiz Carlos Borges. Mas eu toquei outras aqui, né? Antes do programa também rolou uma gauchesca a pedido aqui do nosso querido professor Lira. FEMA FM. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.